Olá para você que está acompanhando o Sabavlog. Hoje, 13 de março, estamos dando início a uma nova temporada no Sabavlog, a temporada de 2021, onde eu vou procurar fazer entrevistas com pessoas importantes e conhecidas no Brasil. E hoje, para a estreia dessa nova temporada, eu trago com muita honra o professor Gretz. Tudo bem? Tudo bem, é uma honra estar aí estreando o seu canal. Espero que eu e os meus colegas que virão no futuro possam sempre passar uma mensagem de entusiasmo, uma mensagem de esperança e de fé para todas as pessoas. E é muito prazer estar voltando a falar com você, Solano. O prazer é meu. Bom, vamos começar então, relembrando o seu pai, Roberto Herbert Gretz, com quem tive o privilégio de conviver entre 2010 a 2015, que foi o ano em que ele, infelizmente, nos deixou. O que ele representou para você? O meu pai também tinha algumas características que foram importantes na minha vida profissional. Que eu sabe que eu sou palestrante, e ele sempre também contava histórias, e ele teve muitos fatores. Se eu fosse ficar respondendo só essa pergunta, eu ficaria aqui horas e horas. Ele me levou para conhecer todo o Brasil de caminhão, ele tinha uma caminhonete, né? Quando Brasília foi inaugurada, ele então fez uma caminhonete F350, colocou em cima uma cobertura de encerado, me levou a Brasília, me levou na ponte que ligava ao Rio Paraná, ali na divisa do São Paulo com Mato Grosso, me levou para o sul. Enfim, ele sempre gostava de mostrar as coisas que estavam acontecendo no Brasil. E uma das coisas mais importantes que ele passou, Solano, foi o caráter, a ética e a vontade de trabalhar, porque lá em casa a palavra preguiça não existia. E todo o meu sucesso profissional foi ligado em cima, então, dessas premissas básicas que ele passou e que me ajudou. E ele foi aquela pessoa que me levou lá na rodoviária de Itapeva, pegar o ônibus Nossa Senhora da Penha, para ir para São Paulo em 1969, para começar os meus estudos. E aquele foi um dos passos muito importantes para a minha vida pessoal e profissional. Ainda sobre o seu pai, o senhor foi o incentivador para que ele começasse a escrever os livros a partir dos 80 anos de idade dele. Então, me conte como descobriu a sua vocação para trabalhar com a motivação e sucesso, e assim sendo, escrevendo o livro. Quando desci lá na Brigadeiro Luiz Antônio, quem mora em São Paulo está entendendo melhor, aí subi a Brigadeiro Luiz Antônio com aquela mala, e não me preocupava que ninguém viesse levá-la, porque ela era muito pesada, ninguém ia ter vontade de sair correndo com a minha mala. Aí subi até a Rua Batatais, bem na esquina ali tinha a loja número 1 e única do Pão de Açúcar, e ali morei 6 meses numa pensão ali, e ali começou a minha vida em São Paulo. Aí eu comecei a dar aulas. Olha bem, Solano, comecei a dar aulas ainda antes de terminar a faculdade de História. Eu estava no primeiro ano, eu já comecei a dar aulas para o meu sustento. Mas depois eu conto mais da minha vida, mas voltando à sua pergunta, eu fazia palestras e não tinha livros. Aí um dia, fiz várias palestras para o Bradesco. Um dia um diretor falou, você tem que fazer um livro. Aí ele fez até uma apostila da minha palestra e me deu, o seu Carlos Menotti, e aí eu escrevi, então, o primeiro livro chamou-se Óbvio. Aí fiz o Óbvio, depois eu fiz Viabilizando Talentos, O Prefeito de Jerusalém, Vida com Qualidade, depois eu fiz o Livro dos Livros, que eu falava sobre Moisés, depois eu fiz A Força do Entusiasmo. Quando eu estava no 6º livro, eu disse para o meu pai, você não quer escrever um livro, pai? Para colocar as suas lembranças para mim, para os filhos, para os netos? E ele começou a escrever, Solano. Eu estou com 14 e ele chegou até 36 livros. Sim. E aí ele pegou gosto por escrever, e uma coisa importante, né? Ele fez uma amizade nova. Por exemplo, a amizade que ele fez com você e com outros jovens da cidade, ele não teria feito
se não fossem os livros, porque ele ia lá na Casa da Cultura, lançava os livros, ia fazer palestras nas escolas, ia fazer palestra lá na mata, como ele chamava carinhosamente o local lá em que ele ia, e aí ele criou uma amizade nova, e isso oxigenou a vida dele, porque, como eu costumo dizer, os desafios prolongam os desafios oxigenam a mente e prolongam a nossa vida. Verdade, verdade mesmo. Vamos agora, então, para a vida sua profissional, a vida do senhor. Já tendo palestrado mais de 5.500 vezes em 35 anos de carreira, como foi fazer parte 15 vezes dos top 5 como um dos maiores palestrantes mais lembrados pelos profissionais de RH? Foi assim um privilégio bastante grande, porque, como você percebe, eu não sou uma pessoa muito frequente nas redes sociais, né? Apesar que esse prêmio começou lá em 2003, que eu não ganhei no primeiro ano, e depois eu ganhei em 2004, e durante 15 vezes, todas as vezes que teve o prêmio, eu fiquei entre os 5 mais lembrados. Vocês que estão me assistindo aí, não é o melhor palestrante, é o mais lembrado, é o Top of Mind. Como eu perguntasse para você uma marca de sabão em pó, ou perguntasse para você um refrigerante, ou perguntasse uma marca de carro, aquele nome que vem na sua cabeça é chamado de Top of Mind, aquele nome mais lembrado. E eu fiquei 15 vezes entre os 5 mais lembrados, e 5 vezes eu fui o Top of Mind, fui o mais lembrado. É uma honra, porque o Brasil tem excelentes palestrantes, tem ótimos profissionais. E estar na lembrança das pessoas realmente foi um grande prêmio que eu recebi na minha vida profissional. E eu acredito que uma das coisas que marcam e que me ajudou é porque as palestras que eu faço, como eu ilustro com história, as pessoas não esquecem. Eu encontro pessoas que me assistiram há 5, há 10, há 15, há 20, há 30 anos, ainda lembro das histórias que eu contei, porque esse é um estilo que eu tenho de ilustrar as minhas ideias. E acredito que isso tenha formatado na cabeça das pessoas esta lembrança, e sempre quem fala o nome de um palestrante, professor Gretz, tem sido, então, lembrado. É uma honra, viu, Solano? Sim, eu imagino. Imagino que o seu pai também tenha se orgulhado, né? Sim, ele, uma ocasião, em 2007, eu levei o meu pai em São Paulo, eu estava participando do mega evento da KLA, coordenada pelo nosso amigo Edilson Lopes, e aí ele veio meu pai, e no final da minha palestra, ele foi lá na frente do palco, tinha 1.500 pessoas, tocou sanfona, você lembra que ele gostava de tocar sanfona, respondeu várias perguntas e arrancou mais gargalhadas da plateia em apenas alguns minutos do que eu na minha palestra de 1h30, que já tinha me desdobrado bastante. E ele ficava orgulhoso e a gente sempre conversava. Algumas vezes acho que uma vez você passou na frente de casa, eu estava conversando com ele ali na área, lembra que eu ficava sentado ali conversando, você passou, nós conversamos, e ele sempre contando as histórias dele, e ele sempre ficava orgulhoso e dizia que eu tinha sido um privilegiado de ter saído de Itapeva e ido para São Paulo e ter se tornado um palestrante, porque eu sou palestrante pioneiro no Brasil. Temos aí o Otto, que é meu colega, que começou em 1980, e eu também comecei em 1980. Qualquer palestrante, quem está me assistindo, lembrar agora, qualquer nome dos meus colegas, vieram na década de 90, dos anos 2000, 2010 para frente, lá começando em 1980, realmente eu fui um pioneiro quando as minhas palestras eram ilustradas com flip chart. Não sei se vocês lembram, flip chart é aquele cavalete que tinha folhas, e ali eu fazia minhas ilustrações. Hoje nós estamos na era da internet, na era digital, já está bem mais fácil. Exatamente. O senhor exerceu cargos de confiança numa das maiores fábricas automotivas do Brasil, que foi a Volkswagen. E eu quero ter o prazer de contar, de que o senhor conte para nós como que foi a experiência por ter passado
por essa empresa que é uma das mais importantes do Brasil. Sim, quando eu lecionava para os meus sustentos, dava aula em um curso de sábado e domingo de pessoas que tinham cargos de liderança nas empresas, mas não tinham ainda o nível colegial. E aí criou no Brasil, naquela década de 60, aquele tal curso de madureza. Estas pessoas faziam os cursos e depois iam em algumas cidades como Araraquara, Pouso Alegre e outras, e no sábado, domingo, eles faziam todas aquelas provas de geografia, matemática, história, ciências, e eles, então, ganhavam o diploma do colegial. E um dos meus alunos era da Volkswagen. Um dia eu disse, olha, eu queria muito fazer estágio na Volkswagen porque eu também fazia administração de empresas. Eu fazia duas faculdades, História e a administração de empresas. Aí fui para a Volkswagen, consegui. Lá eu fui estagiário durante 15 meses. Depois fui convidado para ser o trainee, como chamava o projeto. Lá chamava-se praticante, mas comumente é chamado de trainee. E aí começou a minha vida, Solano, porque aí eu comecei a trabalhar no controle de qualidade. Aí um dia o meu gerente descobriu que eu tinha o dom de comunicar, de falar, pediu que eu montasse uma palestra para a equipe dele, que era de 300 pessoas. Eu fiz, foi um sucesso. O superior dele tinha uma divisão de 600 pessoas, pediu que eu fizesse para os 600. O diretor, seu Bocman, pediu que eu fizesse para os 3.000 funcionários do controle de qualidade. O Sr. Wolfgang Sauer, que era o presidente na época, sabendo do sucesso destas palestras, o programa foi estendido para toda a Volkswagen. Então, teve dias de eu fazer 10 palestras, porque eram palestras de 1h30, começava de manhã e até quase a meia-noite. Então, isso formatou a minha carreira, porque lá no interior de Itapeva eu fui agricultor e feirante. Depois eu fui professor em cursinhos, que é aquelas classes grandes que você tem que ter a rotação e a performance. Na Volkswagen, eu fui um homem de qualidade. Então, essa somatória, e vou contar mais um pouco depois da minha vida profissional, fez com que hoje, quando eu faço uma palestra, eu sempre resgato situações de que eu já vivi. Então, eu não sou um palestrante que, eu virei palestrante porque eu queria ser, não. Aconteceu as coisas sem eu querer. Quer dizer, quando eu me percebi, eu era um palestrante, por causa desse dom que Deus me deu de falar, de contar histórias, e sempre com humor. Isso acabou, então, alavancando a minha carreira. Mas, como você disse, foi uma grande escola, esta multinacional alemã, Volkswagen, aprendi muito. Eu já era uma pessoa disciplinado, e lá eu fiquei mais disciplinado, aprendendo a cumprir prazos, aprendendo a cumprir horário, aprender, então, a responder pelas metas. Foi uma escola, e essa escola me ajudou muito na minha vida. Bom, um de seus livros é O Mulher Não Fala Muito, Mulher Pensa Alto, que foi escrito para ajudar no casamento. Os casais que se formam nos dias de hoje, em sua opinião, precisam ler esse livro para que a relação dure toda a vida? E esse livro ainda se encontra à venda? Eu quero informá-lo que dia 21 de setembro deste ano, eu faço 47 anos de casado com a Beth, minha esposa, a quem eu devo todo o meu sucesso, porque nessa época que eu fiquei viajando, que eu fiquei fora, ela sempre deu suporte, sempre ajudou com relação aos filhos, e é muito importante, ela foi muito importante. Eu quero confessar a vocês que talvez se eu tivesse tido uma outra companheira, uma outra mulher, talvez eu não tivesse o sucesso que eu tenho, porque realmente, você imagine bem, pega 5.000 palestras, imagine que cada palestra usa no mínimo um dia, porque o Brasil é grande. Aí você viu divida isso por ano e vê quantos anos eu fiquei dentro dos aviões, nos hotéis, voando pelo Brasil e pelo exterior. Então, toda essa experiência minha, eu queria colocar, a gente nunca aprende tudo, sempre está aprendendo todos os dias, colocar de maneira descontraída essas histórias,
E eu acredito que hoje, se alguém está começando um relacionamento, uma família, se você está já há muito tempo, a paciência, a gratidão, a tolerância e o reconhecimento é fundamental para que o casal possa, então, permanecer unidos para dar suporte. É tão triste para as famílias quando, às vezes, não se entende, aí o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, os filhos ficam divididos e o sofrimento é bastante grande. Meus livros não têm livrarias, é só pela internet, mas se vocês entrar na internet www.gretes.com.br, você poderá, então, comprar os livros e será mandado pelo correio. Mas foi um livro interessante, o título já é gostoso, e ali eu conto histórias engraçadas que aconteceram comigo, e também, colocando a minha opinião, é um livro bem descontraído, que tem como missão fazer uma reflexão todos os dias, porque a nossa vida recomeça todos os dias. Todos os dias nós estamos recomeçando, e sempre que a gente lê um livro, assiste um filme ou escuta uma palestra, a gente pode estar renovando dentro de nós aquele espírito de cada dia procurar acertar mais e errar menos. Tá certo. Agora uma pergunta que eu não preparei. O senhor falou no seu casamento, que tem mais de 40 anos. Qual o paralelo que o senhor faz do casamento que o senhor tem com o que o seu pai teve? O meu pai com a minha mãe, eles foi 64 anos, mas foi também foi de muitas lutas. Só que eles tinham uma situação diferente, não sei se é vantagem, mas uma característica, que eles estavam muito próximos, né? Eles moravam no sítio, minha mãe levantava às 5 horas da manhã, preparava já um pouco da comida do almoço, ela ia com meu pai trabalhar lá na lavoura, porque nós tínhamos horta, tínhamos essa vivência. Senhor Gretz, Oi. nós tivemos um pequeno problema, acho que o senhor estava falando, e a sua câmera aqui travou para mim. Então, volta na parte onde você disse que eles trabalhavam juntos. Então, uma grande diferença é que eles trabalhavam juntos porque moravam no sítio, então de manhã minha mãe levantava às 5, já preparava um pouco do almoço, ia trabalhar lá na horta, porque quem tem horta tem serviço o dia todo, voltava, acabava de fazer o almoço, eles almoçavam às 10, o meu pai e os funcionários, depois ela voltava para a horta novamente, e também ajudava meu pai a fazer feiras, eram feirantes. E foi uma coisa muito importante. Eu também tive convivência com ela, vendendo uvas na rua, saímos em Itapeva, aí, numa Kombi, e trabalhei muito com ela, e ela não tinha preguiça. Lá em casa ninguém tinha preguiça, nem eu, ela, meu pai. E uma coisa muito importante que eu acho, que você perguntou, uma coisa que é semelhante. Eu acho que tanto a minha mãe como a minha esposa tem uma coisa muito importante que eu acho que é a palavra ambição. Às vezes a pessoa confunde a ambição com inveja, com ciúme. A ambição a gente sempre quer melhor, quer ajudar as pessoas, e essa vontade, toda essa disposição que a minha mãe tinha com meu pai, que a minha esposa teve dando apoio na minha vida profissional, foram algumas coisas muito semelhantes na vida do casal do meu pai com a minha mãe e o meu caso aqui. Só que eles viveram em Itapeva, né, sempre próximos, então havia naquela época uma proximidade. E os desafios meus eram sempre... Olha, o que eu viajei pelo Brasil, hoje as companhias aéreas não facilitam, nós temos voo para cidades médias, mas tive uma época que eu tinha que fazer sempre avião e mais 300, 400, 500 quilômetros para chegar a um cliente. E teve uma coisa, Solano, eu nunca disse não a um cliente pela distância. Aonde fosse, eu iria com todo o prazer para atender, porque eu sempre achava, quando alguém me procura, eu tenho essa missão de ir lá e deixar o meu recado e plantar minha semente de entusiasmo. Tá certo.
E ainda falando em seus livros, né? Desde o ano passado, a pandemia tomou a vida de muitos empreendedores, tornou a vida um pouco complicada. Pequenas empresas fecharam, algumas fizeram cortes. Qual dos livros de sua autoria seria importante para esse público superar o pós-pandemia que começa a se desenhar quando esperamos que até o fim de 2021 todos estejam vacinados e a economia possa girar como antes? Sim. Eu quero aproveitar esse momento para ser solidário com todas as pessoas que perderam amigos, que perderam parentes, porque a gente vê na televisão, são só números, né? Mas atrás de cada número tem alguém um neto que perdeu o avô, tem uma esposa que perdeu o marido, tem um filho que perdeu o pai. Então, eu queria ser solidário e tomar a liberdade, antes de responder a sua pergunta finalmente, lembrar um pouco do escritor Ernest Hemingway. Ele era americano e ele escreveu um livro chamado Por Quem os Sinos Dobram. E essa frase foi copiada do ano de 1650, quando um reverendo, um pastor, estava na cama nos últimos dias de vida, e quando o sino batia, talvez quem mora em cidade grande não saiba, mas cidade menor, quando morre alguém, o sino bate. Já tem uma badalada especial anunciando a morte de alguém. Então, ali no quarto dele, alguém perguntava por que será que os sinos estão dobrando? Aí ele disse, cada um que nasce e cada um que morre leva um pedaço de cada um de nós. Porque a nossa vida não é uma ilha, é um continente. Então, disse ele, nunca pergunte por quem os sinos dobram, porque eles dobram por ti. Porque toda pessoa que parte leva um pedaço de nós. E esse livro virou depois um filme, 44, em 45, e foi uma cena interessante. Naquele tempo, as cenas não eram picantes. A cena mais picante desse filme é quando Gary Cooper e Ingrid Bergman dormem dentro de um saco de camping, né? Eles dormem juntos ali, é a cena mais picante feita lá nos 45. Então, eu quero, voltando então a ser solidário, e nesse momento, talvez dos meus 14 livros, o mais oportuno é a força do entusiasmo. Nós temos que recomeçar com entusiasmo, mesmo quando as pessoas que perderam amigos, entes queridos, as empresas que tiveram demissões, nós temos que voltar a ter o entusiasmo em tudo que nós estamos fazendo para que se volte à normalidade. Lá na frente, daqui a alguns anos, isso será história. Alguém vai contar, poxa, tu mandava de máscara, tira fotos, porque hoje nós temos foto aí do pessoal usando máscara, até uma foto com um gato usando máscara aí no começo do século passado, né? E vai ficar na história. Mas esse livro, A Força do Entusiasmo, é o livro mais apropriado para esse momento de arrancada, como você bem sinalizou, né, o pessoal? E aproveite para fazer um alerta. O fato das vacinas, nós estamos aqui em Santa Catarina hoje, fechado, só tem aberto essenciais, porque os jovens foram nas festas e os jovens trouxeram o vírus assintomático para casa e atingiram os pais, a mãe, os familiares. Então, é uma preocupação, porque talvez, Solano, quando sinalizou que a vacina chegou, já criou bom, está resolvido? Não está resolvido. As vacinas, para que possa atingir a população, que é 200 milhões, talvez, como você falou, vai muitos meses para recomeçar. Exatamente. É um processo demorado. No Brasil ou no mundo, quem o senhor elege como exemplo de liderança, empreendedorismo e conquista pessoal e o porquê? Sim, existem várias pessoas que entram no momento. Você tem ali o Bill Gates como um grande empreendedor, como um homem social. De repente, ele pede lugar para o dono da Amazon, né? Que você pede um livro na quinta, o livro chega na sua casa na sexta.
a logística que ele montou, né? E aí, quando todos os Solano, quando essas pessoas, então, estão curtindo esse grande empresário, exemplo, vem o empresário do carro elétrico, né? Então, você percebeu que há uma troca muito grande. Até uns tempos atrás, era o mexicano que era dono da Claro, né? Que é comunicação. Então, são empreendedores, são essas pessoas que têm essa visão. Quando eu estive em Abu Dhabi, eu estava lá no hotel e estava tendo uma grande convenção. E ali estava falando o califa Zayed. E ele disse uma frase para os empresários do mundo todo: o meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, o meu filho de Ferrari. Se eu não me preparar para preparar esse deserto para o futuro, com o turismo, o meu neto vai voltar a andar de camelo, porque vai chegar um dia que o petróleo não terá mais a importância econômica. Isso ele falou lá atrás, há anos. E hoje você vai ver na Copa do Catar, que vai ser em 2022, no mês de novembro, aproveito lembrar que não vai ser em junho, julho, todo aquele Emirados que começa em Abu Dhabi, vai até a Dubai, vai ser usado para que as seleções façam ali, sabe quando a seleção vai um mês antes para treinar, se preparar, eles vão usar toda essa faixa. E aí todo mundo vai conhecer aquilo que é um deserto e, de repente, ali tem uma cidade, tem um reflorestamento, uma coisa maravilhosa. Então, são pessoas de visão muito grande, e eu seria injusto aqui de querer destacar um nome. São nomes e vão vir outros ainda, né? Hoje temos o carro elétrico aí, que algumas montadoras não estão fazendo mais o carro diesel, só o carro híbrido. Então, para vocês entenderem, pessoal, você está andando aí pela Castelo Branco, em São Paulo, vai ter um recado. O restaurante tal tem um local para você carregar. Você vai parar no restaurante para almoçar, vai ligar lá a tomada e vai carregar. Então, um carro híbrido está chegando. E queria fazer um resgate aí a Itapeva, já que você perguntou, queria destacar um homem em Itapeva, Amadeu Knapp, que eu considero um cientista, porque no ano de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha mais petróleo, não vinha mais gasolina, e ele criou o carro a gasogênio, ele, ali em Itapeva, e criou o carro, e aí as pessoas andavam com aquele carro que ele criou. Então, eu quero fazer homenagem aí Del Knapp, que tenha nele essa visão. Era um cientista, ele via as coisas na frente e fez em 45, ele criou um carro que andava sem o combustível tradicional, que é a gasolina ou o diesel. Esse senhor eu nunca cheguei a ouvir falar da história de Itapeva. Conheço vários nomes de Itapeva, o dele não. Porque ali, eu vou ajudá-lo, ali onde que tem o camelódromo em Itapeva, ali naquela esquina, quase em frente aonde foi a Casa Bahia, não sei se ainda é, Ainda é. ali tinha uma balança, um local que os caminhões podiam pesar para saber qual é a sua carga. O Amadeu Knapp criou essa balança, mas você, a sua idade, que você é um jovem, provavelmente você, quando começou a interagir na sociedade de Itapeva, Deus já tenha recolhido o seu Amadeu Knapp, ou ele estava lá já assim, não em atividade. Mas você falou uma coisa interessante, né? Que às vezes o mundo é um pouco ingrato com as pessoas, né, que fazem alguma coisa hoje que são tão importantes, né, e que lá na frente acaba, então, sendo esquecido porque as histórias nem sempre registram, né, e nós hoje sabemos, a Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, da nossa vacina, né, erradicou a febre amarela do Brasil. Por isso, eu queria citar uma frase aqui do Gabriel Garcia Marques, que diz: a vida não é o que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. Olha que lindo.
A vida não é que a gente viveu, e sim o que a gente recorda, e como recorda para contá-la. E isso foi uma coisa que Deus me deu esse dom de sempre recordar algumas coisas e contar de uma maneira bastante alegre. Tá certo. Quero que o senhor fale sobre o livro que o senhor escreveu em conjunto com seu pai. Foi o Em Tudo Dai Graças? Qual foi o livro? Não foi o Provérbios para toda a vida. Isso, fale um pouco desse livro. Então, nesse livro, nós fizemos um recheio. Ali eu conto, nesse livro, eu conto muitas coisas da minha infância. Eu conto uma história interessante que a minha mãe, ela gostava de circo-teatro. E aí, Itapeva ficou durante vários meses circo-teatro Irmão Silva. Para quem não está acostumado em teatro de circo, é um palco, ali tem um espaço, a pessoa fica dentro de uma caixa escondida, e ele vai lendo a história e as pessoas vão representando. E a minha mãe gostava de teatro, e eu ficava sentado com ela no circo, na geral, como era chamada, e eu vi o Morro dos Montes Uivantes, eu vi O Céu Uniu os Dois Corações. Esses romances, hoje, que são tão badalados ainda, eram transformados em peça. E eu conto essa história no livro. Eu conto que a minha mãe, quando levantava, eu ia para o tiro de guerra, eu fiz o tiro de guerra, levantava de manhã, no inverno, ela pegava a minha roupa de lá e passava com ferro, porque aquele brim da roupa do exército, ele é muito frio, né? Então, a dona Ana passava aquele ferro e levava para aula. Quando eu chegava lá no exército, no exército ali, para o treinamento, eu olhava, tinha 100 colegas. Eu imaginava que talvez alguma mãe tivesse feito um café, até um bolo gostoso para o filho, mas passado a sua roupa para deixar quentinha, eu achava que era só minha mãe que tinha esse carinho. E depois, logo em seguida, ela ia para a feira com meu pai. Então, nesse livro, eu conto histórias coloquiais, engraçadas da minha vida, e cada capítulo que eu escrevo, meu pai faz um fechamento com a visão. O meu pai, como você sabe, foi presbiteriano, foi presbítero de igreja, estudou muito a Bíblia, conhecia muito, então ele sempre faz um fecho ali, com alguma passagem bíblica, fechando todo o contexto. Então, é um livro também muito gostoso de ler, e eu tive o prazer, então, de ter o meu pai como meu parceiro no livro Provérbios para toda a vida, que também pode ser encontrado lá no meu site. Tá certo. E a última pergunta é: como que as pessoas podem contratar as suas palestras? Sim, eu tive graças ao meu estilo, as minhas palestras, elas ganharam um slogan, que é assim, não foi eu que criei, o slogan é esse: quem me assiste não esquece e recontrata. O palestrante, ele tem 3 avaliações. Não é só palestrante, só de modo geral, as atividades. Não atinge a expectativa, vamos pegar no nosso caso. Não atinge atinge a expectativa e supera a expectativa. Quando você não atinge a expectativa, você não é nem indicado e nem recontratado. Quando você atinge a expectativa, você é indicado. E quando você supera a expectativa, você é indicado e recontratado. Então, hoje, o que sustenta as minhas palestras, eu tenho feito muitas palestras online, porque as presenciais ainda não começaram. Eu tinha uma palestra agora agendada para o próximo mês de março de 2020 e 21, estou falando o ano, porque você vai assistir esse vídeo lá na frente, quem sabe, e ela acabou de ser adiada por uma recomendação do governador do estado. Mas, então, fez muitas palestras online. É muito fácil. O meu nome é Professor Gretz. Se você botar Prof. Gretz, você entra no meu LinkedIn, você entra no meu Instagram, e botando lá www.gretz.com.br, você entra no meu site, que é onde tem tudo a minha vida. Eu também estou à disposição de vocês no meu WhatsApp, através do 48 999 620303, e estamos à disposição. Faz o contato aqui no escritório, a minha equipe atende, depois então passa as informações, e aí começam as tratativas. As minhas palestras são sempre feitas conforme o briefing do cliente, e eu estou sempre à disposição do cliente para ouvir o que ele espera da palestra, o que ele quer,
para que a minha palestra seja sempre conectada com o momento que aquele evento está ocorrendo. E está fazendo muitas palestras pelo, à distância? Sim. Uma das ferramentas mais usadas tem sido o Zoom, tem outros aplicativos. A Sim. semana passada eu fiz 2 palestras aí para a Jeep do Brasil, fiz para a Comil de Cascavel, porque agora qual é o modelo atualmente? Ele é o modelo de que as pessoas ficam nos seus locais e nós, através de um aplicativo como esse que estamos falando aqui, então você entra dentro do evento e fala 1 hora e 15. E está começando também o evento híbrido. O evento híbrido, uma convenção que era para 100.000 pessoas, só vai 100 presencial e o evento é transmitido para os 900 de forma online. Esse é o sistema híbrido, que eu acho que veio para ficar. Empresas fazem uma convenção e só vão fazer a outra no outro ano. Agora, depois dessas ferramentas facilitadas nessa época da pandemia, o que as empresas vão fazer? Veja se não é a lógica. Faz uma convenção em março, presencial, depois faz no mês de junho uma online, faz em setembro, faz em novembro, quer dizer, aquele aquecimento, porque o profissional é que nem brasa, tira do fogo, vira carvão, e bota no fogo, vira uma brasa novamente. Então, é muito importante que sempre seja criado esse ambiente, esse clima. Então, a pandemia, uma das coisas que ela fez é de que muitas coisas que estavam para acontecer de maneira mais lenta, uma dessas é essas ferramentas para o ensino online, né? Quando eu estive em Israel, em outubro de 2019, eu vi um debate na televisão entre um senhor que achava que as aulas deviam ser online e outro professor que achava que devia ser presencial. Isso em outubro de 2019. Tenho certeza que em 2020 os dois chegaram num consenso. Verdade. Deu para entender? Deu. É. E então, agora, faça os seus agradecimentos finais, sua mensagem final. Então, primeiramente eu quero agradecer, desejo sucesso ao seu canal, fico muito feliz, desculpe que nós estávamos tentando achar uma data aí, um horário, no fim, acabamos acertando agora, e já estamos na reta final, é uma pendência a menos aqui nas minhas pendências, na sua também, e que você continue levando outros recados com outros colegas também de várias áreas, e qualquer experiência de vida de alguém sempre vem a somar, porque tem 3 tipos de pessoas: o que não aprende com os seus erros, que é o idiota, o que aprende com os seus erros, que é o inteligente, e tem o sábio, que aprende com o erro dos outros. Então, sempre que você estiver ouvindo alguém, ouça a experiência dele, porque nós poderemos, então, queimar etapa e aprender com o erro dos outros através das suas dicas, das suas informações. E eu queria, então, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e deixar 2 palavras fortes, que é fé e esperança, né? A fé, diz o livro de Hebreus, que é acreditar naquilo que você não vê, mas tem certeza que está lá. Não podemos perder a fé e nem a esperança. Eu costumo dizer que o ser humano vive 40 dias sem comer, 4 dias sem beber água, 4 minutos sem respirar, mas não vive nem 1 minuto sem esperança. Os almanaques de farmácia traziam aquela frase tradicional: a esperança é a última que morre. Eu queria convidá-lo a mudar e dizer: a esperança nunca morre. E lembrando, o escritor Érico Veríssimo, no seu livro Olhar os Rios do Campo, na personagem Olívia, doutora Olívia, ela dizia: a vida começa todos os dias. Que você, meu amigo e minha amiga, que me assistiu, que me acompanhou, também possa recomeçar a sua vida. E eu estou lembrando agora de um filme baseado no livro do meu colega palestrante Cury, que se chama Vendedor de Sonhos. Eu recomendo que uma hora vou resumir para você em menos de 1 minuto, só um pedacinho do filme, que começa quando
uma pessoa está no 21º andar querendo cometer um suicídio, e um senhor, que aparentemente era um mendigo, sobe lá em cima, fica sentado e começa a dialogar com ele, o que está fazendo isso, não faça isso, numa linguagem bem agradável, até que chega uma hora, esse que estava para suicidar, ele vira para esse mendigo e fala, e você? O que você faz? Aí o outro mendigo responde, eu sou vendedor de sonhos. E o que se venderia para um suicida? Ele disse, eu venderia para você uma vírgula, para independente do que caiu na sua cabeça, você recomece a sua vida. Esse é meu último recado para você que está me ouvindo. Independente do que você está vivendo, está difícil, mas coloca uma vírgula para continuar a sua história e acredite que Deus dará suporte para a sua atitude. Abraço a todos. Muito obrigado, professor Gretz. Um grande abraço, obrigado por ter aceitado o meu convite. Abraço. Até outra Abraço. oportunidade. Tchau. Até. E a você que nos assistiu também, muito obrigado e até o próximo Sabavlog, se Deus quiser. Até lá!